Revista Justiça Entrevista. A emenda constitucional número 125 de 2022 altera a Constituição Federal e cria um filtro para recursos especiais dirigidos ao STJ com a finalidade de desafogar a Corte. O objetivo da emenda é imprimir celeridade à resolução das questões judiciais. Quem vai explicar para nós sobre essa alteração é o parecerista e advogado atuante em questões judiciais e arbitrais, doutor Daniel Amorim Assunção Neves, que fala direto de Portugal aqui com a Rádio Justiça. Doutor Daniel, obrigado por nos atender. Seja bem-vindo, um bom dia. Um bom dia. Eu que agradeço a oportunidade de participar sobre essa emenda constitucional que está gerando muito ruído, né? E quais são esses ruídos, doutor Daniel? Olha, um primeiro e significativo ruído com uma consequência prática inegável é a respeito da vigência imediata ou não da alteração constitucional, né? Porque o próprio texto da emenda constitucional deixa a dúvida se os recursos já passarão, desde a sua edição e promulgação, a exigir, né, esse filtro, né, de acesso ao STJ, ou se nós ainda temos que esperar uma lei infraconstitucional que passará a regulamentar esse requisito especial de admissibilidade. Se a gente tomar como exemplo a repercussão geral no recurso extraordinário, a gente vai lembrar que houve um procedimento em 3 etapas até que a repercussão geral passasse efetivamente a ser exigida como pressuposto de admissibilidade do RE. Nós tivemos a alteração constitucional, também por emenda, tivemos uma lei infraconstitucional regulamentando a repercussão e ainda tivemos uma mudança regimental, houve ainda uma previsão regimental no regimento interno do STF e só a partir daí é que a repercussão geral passou efetivamente a ser exigida. Então, a primeira dúvida, né, que a emenda constitucional acaba nos deixando é essa. Ela está valendo ou não? Porque, ao mesmo ponto que ela prevê uma regra de direito intertemporal, né, dizendo que, olha, a partir da vigência dessa emenda, passa-se a exigir para os recursos a serem interpostos a relevância da questão federal, ela também faz menção a uma lei infraconstitucional que venha a regulamentar não só o aspecto objetivo, né, da relevância, mas também a questão procedimental. Há muitas questões de como o procedimento dentro do STJ vai se estabelecer para que essa questão seja ou não enfrentada. Então, há uma expectativa, né, por parte da comunidade jurídica em geral, né, e esperamos todos, em breve, um posicionamento do próprio STJ, a saber, né, a emenda constitucional ela já está em vigência ou ela ainda depende para entrar efetivamente em vigência dessa lei infraconstitucional. Doutor Daniel, primeiramente, o que vem a ser são esses recursos especiais? O recurso especial é um recurso interposto de decisões de tribunal. Então, a gente vai ter aqui decisões de TRFs e decisões de Tribunal de Justiça que, de alguma forma, violem uma lei federal, uma norma prevista em lei federal. Então, é um recurso excepcional, porque ele é proposto só lá no final do procedimento, a partir dessas decisões colegiadas dos tribunais de segundo grau, e o fundamento essencial é essa violação a uma norma federal. Embora o senhor já tenha explicado, doutor Daniel Amorim Assunção Neves, que ainda não se sabe se está em vigor ou não esta emenda constitucional número 125 de 2022, para dar mais celeridade nos processos lá no Superior Tribunal de Justiça, na prática, o que os 33 ministros poderão fazer para ter mais agilidades nos julgamentos? Olha, a ideia clara da emenda constitucional é diminuir o número de processos que chegam até o STJ pela via recursal do recurso especial. É o mesmo objetivo que
que teve-se com a repercussão geral no RE, agora implementada com a relevância da questão federal no recurso especial. Então, a partir do momento em que a emenda constitucional ela estiver em vigência, o STJ ele passa, né, a proferir decisões com eficácia erga omnes a respeito de questões federais que não têm relevância para serem decididas em sede de recurso especial. A expectativa é de que essas decisões, a partir do momento que comecem a ser proferidas, elas passem a fundamentar decisões da presidência ou vice dos tribunais de segundo grau, de maneira que os recursos interpostos com esse tipo de questão federal já fique represado no próprio tribunal de segundo grau. O problema que o STJ hoje vai enfrentar é que dessa decisão de inadmissibilidade cabe o agravo do 1042, ou seja, o processo não chega ao STJ via recurso especial, mas chega ao STJ por via deste agravo do artigo 1042. Então, a expectativa da comunidade jurídica é de que essa lei infraconstitucional, que deve ser ainda feita, ela venha com uma previsão sobre o não cabimento do agravo dessa decisão, porque aí o trabalho estará completo, né? Quer dizer, o recurso ele vai morrer, por assim dizer, no Tribunal de Segundo Grau, não haverá como se levar o processo ao STJ e, com isso, o objetivo maior, né, dessa emenda constitucional finalmente terá sido alcançado, que é diminuir o número de recursos que chegam ao STJ. E com esta emenda, daí não tem aquele argumento que a pessoa não terá o direito de defesa e a recurso. Há uma diminuição, evidentemente, ao acesso das partes ao STJ. Mas aqui, lembrando, né, que o STJ, ele invariavelmente estará aí atuando para uma possível terceira decisão no processo, né? Quer dizer, os processos invariavelmente começam no primeiro grau, vem uma sentença, dessa sentença vem o recurso de apelação, o Tribunal de Segundo Grau profere uma nova decisão, de maneira que o recurso especial ele vai buscar uma terceira decisão no mesmo processo. É claro, né, que sobre a ótica da parte é uma dificuldade maior, né, de se chegar a essa terceira decisão. Então se pode falar abstratamente numa norma, numa realidade mais restritiva em termos de acesso ao tribunal. Mas, por outro lado, é uma maneira do tribunal se proteger, né, dessa imensidão de recursos. O STJ deve ser o tribunal que mais julga no mundo inteiro, né, e isso não é um mérito, porque desvirtua a atuação de um tribunal de superposição. E aí, a exemplo do que já aconteceu no STF, né, não que tenha dado muito certo, mas criaram lá um filtro de acesso, que foi a repercussão geral, agora faz-se o mesmo com a relevância da questão federal. Pela explicação do senhor, doutor Daniel Amorim Assunção Neves, vai ser uma boa coisa esta emenda constitucional, porque além desse filtro, determinadas causas, dependendo da gravidade da ação, do julgamento, é que vai chegar na terceira ou quarta instâncias, né? Isso vai ser bem produtivo para o país. O STJ certamente é uma novidade positiva, né? A diminuição de trabalho permite que aquele trabalho que continua, né, chegando ao STJ seja exercido com mais qualidade. Não é segredo para ninguém que numa escala industrial de julgamento de recursos, como o STJ hoje se sujeita a fazer, a qualidade ela fica, obviamente, prejudicada, né? Então a ideia é você fazer menos e fazer melhor. Agora, como toda norma jurídica, ela será boa ou ruim a depender da mais adequada interpretação no caso concreto. Então, a ideia abstrata de que nem todo processo merece chegar ao STJ, ela é absolutamente compreensível, né? Qualquer aí operador de boa-fé entende que um processo que passe por decisão de primeiro e segundo grau já seja o suficiente. Algumas causas, entretanto, elas merecem chegar à apreciação do STJ por via do recurso especial. Quer dizer, a grande tensão, naturalmente, será como o STJ criará os critérios e os aplicará
encarar para fazer essa separação do joio e do trigo, né? Quer dizer, o que deve, o que merece uma apreciação e aquilo que deve ficar mesmo, no máximo, no Tribunal de Segundo Grau. Então, se nós confiarmos de que essa adequação será realizada da maneira mais inteligente e justa e legalmente aceitável possível, é uma alteração positiva para o sistema processual brasileiro. Esta reação que o senhor falou logo no início da entrevista, ela vem por parte do Judiciário ou da OAB, dos advogados ou Ministério Público? É uma reação mais que parte do próprio Judiciário, né? Quer dizer, pensando em termos corporativos, para a OAB e para a advocacia em geral e para o Ministério Público, quando atua também no processo, quanto mais acesso ao Tribunal Superior, melhor, né? Quer dizer, quanto mais recurso você tiver à sua disposição para inverter um resultado que lhe seja negativo, melhor é, né? Quer dizer, eu sou advogado, falo aqui como advogado e, naturalmente, gostaria, né, sempre que eu, obviamente, perdesse o processo, ter a possibilidade de levar o processo, qualquer que seja ele, a uma apreciação final pelo STJ, né, quando a questão versar sobre norma federal. Mas a gente tem que ter, né, como acadêmico do direito, a percepção de que não é essa a função de um tribunal de superposição. Então, o próprio tribunal, ele reage, isso fica muito claro, né? A emenda constitucional, ela teve um apoio enorme do Poder Judiciário e nem tanto da OAB e do MP por conta dessa diversidade de propósitos, vamos dizer assim, no que toca ao acesso ao Tribunal de Superposição por via do recurso especial. Muito bem, nós conversamos com o parecerista e advogado atuante em questões judiciais e arbitrais, Dr. Daniel Amorim Assunção Neves, direto de Portugal, ele que falou a respeito da emenda constitucional 125 de 2022, que altera a Constituição Federal e cria um filtro para os recursos especiais dirigidos ao Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Dr. Daniel, os agradecimentos, um bom dia. Eu que agradeço a oportunidade e um bom dia a todos.